Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre sistemas lineares. E essa é a primeira aula sobre esse novo conteúdo aqui no canal. E tudo isso graças ao material do professor Vinícius. Prof, caso esteja vendo essa aula, um forte abraço. Tamo junto. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Galera, aliás, só uma observaçãozinha antes da gente começar. Se você não viu a parte de matrizes e determinantes, meio como as propriedades dos determinantes, eu super recomendo que você veja, tá? Acaba que é pré-requisito para entrar nessa aula. Tranquilo? Pessoal, para a gente começar a falar desse assunto, é muito importante retomar o que seriam as chamadas equações lineares. As equações lineares, pessoal, nada mais são do que todas as equações em que as suas incógnitas têm expoente igual a 1. Então, pega, por exemplo, a equação 3x mais 2y igual a 19. Eu quero que você perceba que o expoente de x, o expoente de y, cada um deles é igual a 1. Se o expoente das minhas incógnitas é igual a 1, eu estou diante de uma equação linear. Repara essa minha aqui de cima. 30x mais 7 ao quadrado y mais 20 raiz de 2z igual a 11 sextos. Perceba que cada uma das minhas incógnitas também tem expoente igual a 1. Repara que está um pouquinho diferente da minha daqui de baixo. Eu tenho raiz, eu tenho aqui o 7 ao quadrado, mas repara que as minhas incógnitas, todas elas estão com expoente 1. Desse modo, isso aqui também é outro exemplo de equação linear. Isso aqui, pessoal, é muito importante a gente compreender bem, porque os sistemas lineares são basicamente um conjunto de equações lineares. Tranquilo? Só que aí, a gente sabe que a gente fala de matemática, né? Se a gente está falando de matemática, pessoal, é lógico que equações lineares não teriam uma definição tão simples. Os matemáticos gostam de definir tudo com algumas leis que são um pouquinho complexas. Por exemplo, uma equação linear, do ponto de vista da matemática, do matematiquês, é toda equação que segue esse formato aqui. A1, x1, mais A2x2, mais A3x3, mais A4x4, mais ANxN igual a B. O que isso aqui está querendo indicar para mim? Pessoal, isso aqui nada mais nada menos do que uma equação que tem três elementos. Eu tenho o elemento x, eu tenho o elemento A, eu tenho o elemento B. Repara que eu posso ter várias incógnitas. Eu posso ter um x1, x2, x3, x4, xn. Eu posso ter valor n de incógnitas e o valor n também de coeficientes. Lembra? Coeficiente é todo aquele termo que acompanha a incógnita? Então esse meu A aqui seria um exemplo de coeficiente? Pois é, essa aqui é a estrutura de uma equação linear. E repara que ela vai ter que ser igual a um termo independente. Ela vai ter que ser igual a um termo que não acompanha uma incógnita. Nesse caso, o B. A gente chama ele, pessoal, de termo independente, porque ele não está acompanhado pelo x. Então, galerinha, isso aqui é a definição mais formal de uma equação linear. E é muito importante destacar que esses três elementos, meu coeficiente, a minha incógnita e o meu termo independente, todos eles têm que pertencer ao conjunto dos reais. Perfeito? Então, já que já retomamos isso e já comentamos sobre a definição de sistemas lineares, bora falar um pouquinho mais sobre eles. E se você se lembra um pouquinho da matemática do seu ensino fundamental, essa parada de sistemas não é algo novo. Se você lembra do seu sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, talvez já tenha tido um contato com esse assunto de sistemas. Lembra método da substituição, método da adição? Pois é, galera, isso aqui é sistemas. Só que agora, no ensino médio, veremos um pouquinho mais aprofundado. Beleza? Para relembrar e refrescar um pouco sua memória, esse cara aqui de baixo é um sistema. Ele é um conjunto de equações lineares e para indicar que é um sistema, utilizamos esse símbolozinho bem aqui, essa chave grandona que fica aqui do lado. Repara comigo aqui, pessoal, que cada uma dessas equações é linear justamente porque o expoente de cada uma das incógnitas é igual a 1. Além do fato de que tanto os meus coeficientes, quanto as minhas incógnitas, quanto também o meu termo independente, todos eles pertencem aos reais. Então esse cara aqui é um exemplo de sistema linear. Perfeito? Galera, e aqui no ensino médio, o avaliador não vai querer te cobrar se você sabe fazer, por exemplo, um sistema pelo método da adição ou da substituição. Aliás, se você não sabe, deixa aqui nos comentários para depois a gente trazer um videozinho sobre isso aqui no canal. O que o avaliador vai querer saber, pessoal, é uma noção mais complexa que você tenha dos sistemas. E para ter essa análise mais complexa, é muito importante falar das classificações de um sistema. Pessoal, um sistema linear ele pode ser de três tipos. Ele pode ser tanto um sistema impossível, que a gente chama de SI, ou um sistema possível, que é determinado,
ou um sistema que é possível, mas é indeterminado. SPD, SPI. O que seria cada um desses nomes? O que significaria cada um desses termos? Pessoal, um SPD, um sistema possível determinado, é todo aquele sistema que apresenta uma única solução. Então, bora ver se aqui está aqui embaixo. X mais y é igual a 3. 2x mais 3y é igual a 8. Ó, bora lá, de cabeça. Pensa aqui comigo. Quais são dois valores que somados dão igual a 3? Bom, tem o 1 e o 2. Se eu somo 1 mais 2, eu sei que isso aqui dá igual a 3. Então vamos dizer que o x é igual a 1, o y é igual a 2, beleza? Bora testar aqui na equação de baixo para ver se isso também é verdadeiro. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Isso aqui tem que ser igual a 8. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6 é igual a 8? É. Perceba, portanto, pessoal, que o par ordenado 1, 2 deu certo. Ele foi a solução dessa minha equação. Perceba que se eu mudar o valor de x ou tentar mudar o valor de y, não vai dar certo. Tenta pensar em outros valores aí que a soma também dá 3. Pega, por exemplo, 4 menos 1. Repara, se o meu x for 4 e meu y ser igual a menos 1, dá certo a primeira equação, não dá? Só que olha a minha segunda. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes menos 1 é menos 3. 8 menos 3 é 8? Não é, pessoal. Agora, bora tentar ver o contrário. Se, por exemplo, 1, 2, se a gente inverter, ficando 2, 1, meu x igual a 2, meu y igual a 1, daria certo. 2, 1, na primeira funcionou. Aqui embaixo, 2, 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 vezes 1, que é 3, dá 7. 7 é igual a 8, pessoal? Não é. Mesmo que você vá tentando várias e várias vezes, pessoal, você não vai conseguir encontrar um outro par ordenado que funcione para essa equação. Desse modo, possui uma única solução, nós chamamos isso de sistema possível determinado, em que a sua solução é 1, 2. Beleza? Um sistema que é possível e indeterminado é aquele que possui infinitas soluções. Olha aqui embaixo, x mais y é igual a 5. Perfeito? 2x mais 2y é igual a 10. Pensa no valor para x e para y que somados dê igual a 5. Sei lá, vamos dizer que x é igual a 1 e y igual a 4. X igual a 1, y igual a 4. Repara que 1 mais 4 de fato dá 5. Agora, 2 vezes 1 mais 2 vezes 4. Repara, 2 vezes 1 é 2, é ou não é? 2 vezes 4, 8. 2 mais 8 é igual a 10? É. Repara que esse foi um par ordenado que deu certo. O par 1, 4. Agora, imagina comigo se, sei lá, x fosse 0 e y fosse 5. 0 mais 5 é 5. Deu certo. Agora aqui embaixo, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5, 10. Também deu certo? Então eu também tenho que a solução para o sistema é 0, 5. Agora, pegar, por exemplo, 6 menos 1. 6 menos 1. Repara, 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 1, menos 2. 12 menos 2 é 10. Uai, então também deu certo? Deu. 6 menos 1. Pessoal, se você ficar tentando aqui vários e vários valores, você vai ver que esse meu sistema tem infinitas soluções. Você tem infinitas possibilidades. O único critério é que x mais y seja igual a 5. Por ter infinitas soluções, pessoal, nós dizemos que é um sistema que é possível sim descobrir a solução, só que indeterminado, porque tem várias, tem infinitas soluções. Eu não consigo determinar uma única para esse meu sistema. Desse modo, galerinha, repara que meu único critério é que meu y ele seja justamente 5 unidades a menos que x. Concorda comigo? Uai, por que isso, Abreu? Pensa aqui comigo. Repara que eu tenho essa equação. Eu posso pegar o y e deixar ele aqui isolado e jogar o x lá do outro lado negativo. Então, y vai ser igual a 5 menos x, beleza? Repara, portanto, que se meu y for 20, o meu x tem que ser 25. Se meu y for 40, o meu x tem que ser 45. Se meu y for 19, o meu x teria que ser 24. Galera, o único critério aqui é que meu x seja 5 unidades maior que meu y. Ou seja, que o meu y seja 5 unidades menor do que o x. Então, se já pensando numa maneira de escrever o conjunto solução de um sistema
possível e indeterminado, você pode deixar de formação algébrica, de um modo mais algébrico. Bem assim, ó, eu tenho um valor de x, esse valor de x ele é real, tá bom? Isso aí, inclusive, está dentro da definição de uma equação linear, assim como a gente já viu. E o valor de y, o critério é que ele seja 5 menos x. Você pode escrever dessa forma. E seria interessante porque aqui o x ele pode ser qualquer valor real. Pode ser 2, 3, 4, raiz de 2, raiz de 7. Agora, o único critério é que meu y seja 5 unidades menor do que o valor de x. Perfeito? E galerinha, olha comigo aqui como é que funciona um sistema que é possível e determinado. Olha, daqui para cá eu multipliquei por 2. Concorda comigo? Pessoal, repara que quando eu pego uma equação e eu multiplico ela por 2, isso é uma informação redundante. Imagina, eu te falo que eu comprei, por exemplo, sei lá, um número X de calças e o número Y de camisas e eu paguei R$ 40. Se eu comprei o dobro de calças e o dobro de camisas, eu acho que eu falei foi isso. Repara que isso aqui vai dar o dobro do valor que eu paguei. Cara, isso aqui é muito redundante. Você não consegue ter outra informação que te ajude a resolver e encontrar uma única solução para esse sistema, tá bom? Nesse caso aqui, portanto, quando tem esse conjunto de duas equações em que uma é múltipla da outra, nós teremos um sistema possível e indeterminado. Perfeito? E agora, o nosso último sistema é o sistema impossível. É aquele que não possui solução. Pensa aqui comigo. X mais y é igual a 7. Perfeito? Agora, eu tenho essa equação de baixo. E ela fala que x mais y é igual a 8. Cara, repara que eu não tenho nenhum valor de x e de y que junto satisfaça essas duas equações. Ó, pensa comigo. X mais y é igual a 7, não é? Então eu posso substituir esse cara aqui por 7, não posso? Te pergunto uma coisa. 7 é igual a 8? Cara, isso aqui não existe. Isso aqui é impossível de acontecer na matemática. Então, pessoal, um sistema que é impossível é aquele que não possui uma solução. Perfeito? E acontece um absurdo desses quando você tenta resolvê-lo, tá? É muito evidente, tá? Se um dia fazer uma continha, coisa do tipo, é bem provável que em um sistema impossível dê tipo assim, 0 igual a menos 3, 8 igual a menos 9 e coisas assim. Tem algumas questões que a gente vai fazer depois que elas são sobre sistema impossível. Você vai ver isso aí na prática, tá bom? Ela geralmente dá alguns absurdos, como esse aqui de dizer que 7 é igual a 8. E aliás, como que eu represento o conjunto de solução de um sistema que é impossível? Tem duas maneiras de se representar. Ou você pode dizer que o sistema ele tem como se fosse um zero estilizado, que ele não tem solução, ou você pode dizer que ele é um conjunto vazio, perfeito? Nunca e jamais una os dois. Pensa comigo, o conjunto vazio, pessoal, ele não tem nada ali dentro. Se você bota isso aqui dentro dele, você teria um elemento lá dentro. Seria um conjunto unitário. Cara, isso aqui não pode, tá bom? É um ou outro, nunca e jamais os dois ao mesmo tempo, tá bom? Isso aqui não pode, beleza? Galera, inclusive algo muito interessante, eu quero que vocês se lembrem da parte de sistemas de adição, fazendo método da adição, da substituição, é que tinha um modo de você representar equações por gráficos, principalmente equações que são do primeiro grau. Lembra que você estudou aquela parte de função afim, etc? Lembra que na função afim eu tenho essa estrutura bem aqui, ó, y é igual a ax mais b. Repara que meu a era um coeficiente, o b era meu termo independente, mas eu quero que você perceba uma coisa. Essa minha função afim, ela representa uma reta, e repara que ela é uma equação linear. Ela tem um y, ela tem um x que está elevado a 1. Pessoal, repara que esses exemplos que a gente vê aqui com sistemas são formados por duas incógnitas. Se são formados por duas incógnitas, repara que a gente pode colocar isso dentro de um gráfico. Ele vai formar o desenho de uma função afim. E pensa aqui comigo, se eu boto essa minha reta no gráfico e essa minha outra reta no gráfico, perceba que o ponto em que elas se encontram é um ponto que dá certo para o valor de x e de y nas duas simultaneamente. E galera, esse ponto vai ser justamente a solução do meu sistema, tá bom? Aliás, vale ressaltar que depois a gente vai ver sistemas que possuem mais de duas incógnitas, tá? A gente vai ver sistema com 3 incógnitas, vai ficar bem legal, fica tranquilo que está só começando. Olha aqui embaixo. Esse aqui é o gráfico de um sistema possível e determinado. Eu peguei aqui uma equação qualquer e uma outra equação. Eu quero que você perceba que em um ponto o valor de x e de y acaba sendo possível para as duas. Repara que é nesse ponto que eu tenho a minha solução. E repara que no sistema possível determinado eu tenho encontro em um só ponto, porque só admite uma única solução. Esse aqui é o gráfico de um SPD.
Agora, olha como é que o gráfico de um sistema possível e indeterminado, um SPI. Tá bem juntinho aqui. Repara que eu tenho aqui uma linha verde, eu tenho aqui ao lado uma linha azul. A linha verde representa uma equação, a linha azul representa outra. Eu quero que você perceba que cada um dos pontos que a linha azul tem, a linha verde também tem. Lembra que eu comentei aqui com você, ó, aqui atrás? Repara que uma é basicamente a outra, só que o dobro. Galera, isso é redundante. Lembra que eu te falei que para resolver equações é como se fosse uma balança de dois pratos? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro também, e assim vai? Galera, eu não mudei a equação. Eu simplesmente dobrei ela. Se eu não mudei a equação, é evidente que no gráfico eu vou pegar justamente a mesma reta. Então esse aqui seria o gráfico de um sistema que é possível. Opa! E o sistema que ele é possível e indeterminado. Ele possui infinitas soluções. Beleza? E aqui está o gráfico de um sistema impossível. Repara que eu tenho aqui uma reta, eu tenho aqui uma outra reta, e elas nunca vão se encontrar. Ele possui uma quantidade zero de soluções, porque em nenhum momento o valor de x e de y acaba se encontrando. Só que aí depois você vai ver que na realidade no infinito elas se encontram, é um trem muito bonito. Tá só no comecinho da matemática, tá? Mas esse aqui é um sistema que é impossível. Repara que em nenhum ponto elas vão se encontrar porque elas são paralelas. Beleza? Pessoal, uma outra coisa importante de se falar é acerca dos determinantes. Se você algum dia pesquisar alguma aula no YouTube, é bem provável que a primeira informação que apareça que vai diferenciar um sistema possível determinado de um sistema impossível ou um sistema possível determinado seja o determinante. Isso aqui é muito importante. E é por isso que eu comentei que tinha que ter uma base para começar a entrar nesse assunto de sistemas lineares. Beleza? Recebi uma mensagem aqui, mas é nada importante. Então tá, pessoal. Primeira coisa, sempre quando o meu determinante for um valor diferente de zero, aliás, determinante de quê, né, Abreu? Não tem nenhuma matriz ali. Eu posso pegar, pessoal, esses meus sistemas, eu posso pegar cada um dos coeficientes. Com esses coeficientes eu posso formar uma matriz. E o determinante dessa minha matriz, se ele for diferente de zero, vai ser um sistema possível e determinado. Se esse meu determinante ele for igual a zero, pode ser tanto um sistema que é impossível ou um sistema que é possível, porém indeterminado. Bora ver um exemplo? Vai ficar um pouquinho mais claro. Se eu tenho aqui, por exemplo, o sistema x mais y igual a 2 e 3x mais ky igual a 3, como é que ficaria a matriz desse cara? Pessoal, quando você vai fazer a matriz de um sistema linear, você vai pegar justamente os coeficientes que acompanham as minhas incógnitas, tá? Lá na parte de escalonamento, que você vê daqui a pouquinho, você também pega o termo independente, tá? Mas por enquanto, para calcular e ver como é que seria o determinante, para ver se é SPD, SI ou SPI, você vai pegar somente os coeficientes, beleza? Então, nesse caso, o determinante ficaria bem assim, a matriz ficaria bem assim, ó. Vou botar aqui de vermelho mesmo. Ó, repara. Aqui eu vou ter uma coluna para o x e outra coluna para o y, beleza? Repara aqui na minha primeira equação, o valor que acompanha o x é 1. Repara aqui na minha segunda equação, o valor que acompanha o x é 3. Repara aqui na minha primeira equação, o valor que acompanha o y é 1. Repara aqui na minha segunda equação, o valor que acompanha o y é k. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, só pegar a diagonal principal e subtrair a diagonal secundária. Isso aí tem aula aqui no canal que a gente ensinou sobre, tá? Então ficaria k, 3, determinante dessa minha matriz. Vou chamar essa matriz de matriz D. Vai ser igual a k menos 3. Perfeito? Galerinha, perceba uma coisa. Eu deixei esse k aqui propositalmente, porque eu quero fazer uma análise disso aqui com vocês, tá bom? Imagine que meu determinante seja igual a zero. Suponhamos. Se meu determinante for igual a zero, repara que o meu k ele teria que ser igual a 3. Então, se meu k é igual a 3, repara que seria, portanto, determinante igual a zero. E quando o meu determinante é igual a zero, o meu sistema ele pode ser ou impossível ou um sistema possível indeterminado. Olha aqui comigo. X mais y igual a 2. Aí eu te falo que 3x mais 3y é igual a 3. Aí você se pergunta, né? Pô, Abreu, vou botar aqui, ó. 3x mais 3y igual a 3.
Aí você olha essa primeira equação, olha a segunda. Repara que dessa minha primeira para essa minha segunda, pessoal, eu multipliquei por 3. Ficou 3x, 3y, só que repara que o meu 2 ele não acompanhou. Ao invés dele continuar e se transformar em 6, que aí seria um sistema possível e indeterminado, porque eu apenas dobrei, repara que não dá isso aí, igual a 3. Repara então, pessoal, que acontece um absurdo. Isso aqui tinha que ser 6. Agora está igual a 3. Não pode acontecer isso. Quando isso acontece, quando um absurdo como esse acontece, nós dizemos que seria um sistema impossível. Nesse caso, quando o meu K é igual a 3. Agora, imagine que meu determinante ele tem que ser diferente de zero. Aqui, ó. Imagine que meu determinante ele tem que ser diferente de zero. Se meu determinante é igual a k menos 3, e ele tem que ser diferente de zero, ficaria, portanto, k menos 3 diferente de zero. O meu k teria que ser diferente de 3. Perceba uma coisa, pessoal. Se o meu k aqui ele não fosse 3, ele fosse 4, ele fosse 5, ele fosse 6, repara que meu determinante não seria igual a zero. Se ele não seria igual a zero, seria um sistema que é possível e determinado. Então, quando o meu k é igual a 3, é um sistema impossível. Quando o meu k é diferente de 3, é um sistema SPD. Perfeito? Essa noção aqui é muito importante, viu, pessoal? Reconhecer quando o sistema é possível, quando o sistema é impossível, quando ele é possível e indeterminado, tá bom? Sempre que o meu determinante for diferente de zero, SPD. Se ele for igual a zero, você tem que avaliar se ele vai ser ou um SI ou um SPI. Repara que nesse meu caso, deu um SI porque aconteceu um absurdo. Beleza? Outra coisa importante de comentarmos, pessoal, é sobre o tal do sistema homogêneo. Eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso aqui no YouTube, tá? Informação importante. Um sistema que é homogêneo é aquele sistema que é linear n por n. Ou seja, possui um conjunto de n equações e n incógnitas. Então, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Se eu tenho x, y, z, 3 equações, 3 incógnitas, eu vou ter 3 equações. Isso é um sistema NN. Em que todas as equações lineares, em todas as equações lineares, o meu b é igual a zero. Então, galerinha, lembra aquele termo independente? Era x, a1 mais x1 mais a2 mais x2, isso é igual ao b? Repara uma coisa, em um sistema homogêneo, em toda equação que eu tiver, em toda equação linear que eu tiver, o meu b vai ser igual a zero. Quer alguns exemplos? Aqui, ó, para você. 5x mais 3y igual a zero. Termo independente igual a zero. Repara aqui embaixo, que fica 9x menos 4y, meu termo independente também é igual a zero. Repara que isso aqui é um sistema. Como todo meu termo independente, o meu b em todas as equações é igual a zero, é um sistema que é homogêneo. Olha aqui embaixo. X mais y mais z igual a zero. 2x menos y mais 3z igual a zero. 9x mais 3y mais z igual a zero. Repara, pessoal, que em cada um desses casos, ó, eu tenho que isso tudo acaba sendo igual a zero. E galera, pensa comigo uma coisa. Se x fosse zero, y fosse zero, repara que isso aqui seria válido, não seria? Porque ficaria 5 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 0 mais 0 é 0, é ou não é? Mesma coisa aqui embaixo. Também seria válido. 9 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 0, que é menos 0. 0 menos 0, 0. Repara o seguinte, pessoal. Aqui embaixo a mesma coisa. Se tudo aqui fosse 0, também seria 0. Se tudo aqui fosse 0, também seria 0. Se tudo aqui fosse 0, também seria 0. Pessoal, algo legal e importante a gente falar é que em todo sistema que é homogêneo, ou seja, um sistema em que o seu b em todas as minhas equações lineares é igual a zero, em todo sistema homogêneo eu vou ter uma solução, ao menos uma solução. E essa solução vai ser a trivial. Pode ter mais de um? Pode. Mas eu vou ter, no mínimo, essa solução aqui. Ó. A trivial, pessoal, é basicamente que todas as minhas incógnitas são iguais a zero. Então, se tudo aqui for igual a zero, repara que vai ser verdadeiro, não vai? Então, todo sistema que é homogêneo tem, no mínimo, essa solução, em que todos os meus elementos são iguais a zero, porque depois tudo isso aqui vai ficar igual a zero. Fechou, galera? Essa aqui é uma informação importante. E, lógico, se tem, no mínimo, uma solução, repara que nunca vai ser um sistema impossível. Pode ser um sistema SPD, possível e determinado, ou também um SPI. Mas nunca e jamais será um sistema impossível, porque eu tenho essa solução que é chamada de trivial, tá?
Aliás, eu coloquei aqui reticências porque eu posso ter várias incógnitas. O critério para que isso aqui seja válido é que seja um sistema de equação n por n. Tem um valor n de incógnitas e um valor n de equações. Se eu tenho 3 incógnitas, 3 equações, 4 incógnitas, 4 equações. E assim vai. Beleza? Galera, essa aqui é a parte introdutória sobre sistemas lineares. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E no mais, compartilhe esse projeto com um amigo. Ajuda bastante aqui o nosso perfil e engajamento de vocês. É um pouco complicado trazer vídeos aqui para o canal. Mas se você puder trazer essa força, com certeza vamos continuar aqui. Beleza? Um forte abraço, fique bem, você dá conta. Bons estudos, confio no seu potencial, porque eu confio. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.